Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no podcast Seu Poder, trazendo uma convidada muito ilustre, uma amiga nossa, a Cristina, que vai estar falando aí de transição de carreira, de como foi a vida dela durante muitos anos, com os desafios, a família, os aprendizados, enfim, a gente vai trocar uma ideia aqui, né, Ledésia, Sim, hoje sim. Muito muito boa. boa, sempre trazendo uma boa mensagem, com otimismo, fé, esperança para quem está ouvindo a gente. Tudo bem, Cristina? Tudo certo, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Ai, tudo Deus. bem, tudo bem. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu fico muito feliz de ter sido convidada para compartilhar essas experiências com vocês, com todos aqueles que seguem o canal tão bacana, tão maravilhoso. Fico muito honrada de estar aqui com Com vocês. certeza. E a Cristina, além dessa trajetória dela de muitos anos trabalhando, se dedicando na vida profissional dela, né? Que foi maravilhosa, ela vai contar. Ainda a vida dela agora, que ela se aposentou, o que ela está fazendo de maravilhoso, né, Cristina? Não parou. Pois é, né? A vida toda da gente, não só eu, mas eu acho que quase todas as pessoas começam aí buscando o seu trabalho, a sua organização, a sua construção familiar, né? Mulher principalmente, né? Pensa, ai, minha família, os meus filhos, né? Mas no início a gente pensa mesmo na nossa carreira, né? Vamos pensando nisso. E eu não fui diferente, não, fui por aí mesmo. Comecei lá de uma maneira bem simples, fiz curso de magistério, nem queria fazer magistério, né? Eu queria fazer qualquer outra coisa que fosse diferente de ser professor, mas meu pai não deixou. Eu me matriculei num curso de contabilidade, porque era muito chique na época você fazer contabilidade, e para um curso técnico era legal. E aí ele foi lá e falou: não, imagina, você vai longe desse jeito? Não vai, não. Você vai estudar de dia e vai fazer uma coisa perto de casa. Foi numa escola próxima, não muito próxima, mas fez uma matrícula no curso de magistério. E aí eu não tinha como brigar com ele, fiz magistério. E me descobri no magistério. Eu nunca imaginei que era aquele o meu lugar. E quando eu comecei a assistir às aulas, eu amava aquilo. Eu entendia, eu compreendia, eu sabia daquele conteúdo. E eu falava, como pode? E aí terminei o curso de magistério, já fui trabalhar. Eu trabalhei na prefeitura de São Paulo, né? Ingressei lá, comecei trabalhando. E logo depois fui fazer faculdade e escolhi pedagogia, porque tinha a ver com a minha área. E meu pai olhava para mim e falava assim: nossa, eu não acredito que você vai fazer isso. Você é uma reles professorinha. Você tinha que fazer outra coisa, minha filha. E eu falava: não, eu acho que eu gosto disso aqui. E ele sempre quis que eu fizesse direito. E eu pensava: não, direito não, não vou fazer isso. Eu tinha medo, né, do direito. Eu achava que era um trabalho muito assim, trabalhar com gente que faz mal para os outros. Eu não quero isso para minha vida. E fiz pedagogia, e na pedagogia eu descobri que era tudo que eu sabia fazer mesmo, eu era boa naquilo. Eu tinha aulas incríveis, maravilhosas. Tive aula de filosofia, foi na faculdade, né? E eu lembro que eu entendia tudo que aquele professor falava, e eu falava assim, como pode? Nunca tinha visto filosofia, né? E nos finais de semana eu me reunia com as minhas amigas e eu dava aula para elas sobre as aulas que nós tínhamos tido de filosofia. Não sei como, até hoje não entendo como eu tinha uma compreensão tão clara daquilo. Porque eu acho que é bem assim na nossa vida. Quando você encontra aquilo que é o seu caminho, você compreende. E aí você vai nele. As coisas vão se abrindo e você vai compreendendo e vai se aprofundando e não é difícil. É sempre maravilhoso. É desafiador, mas é maravilhoso, porque você compreende, você sente, você entende, vive o conhecimento que você está aprendendo. É muito maravilhoso isso. E tem muita gente que não gosta, né? É, Não gosta, não quer. não compreende. Eu tenho feito, seguido a Lúcia Helena Galvão, que ela dá aula de Ai, filosofia, né? maravilhosa, Da incrível. Nova Acrópolis, eu adoro ela. Eu fico horas assistindo. É sensacional. Eu sou apaixonada. Pois é, Adoro. ela é inspiradora, até Ela é. porque a Lucilena Galvão é um tipo de filósofo que a gente não está acostumado a ver. O nosso universo não fala deste filósofo, que é aquele que pega a filosofia e coloca na sua vida, ela é prática. É. Lucilena Galvão não trabalha com filosofia teórica, é filosofia prática. Como eu faço para pegar o conhecimento que a humanidade desenvolveu com tanta profundidade e colocar no meu dia a dia para transformar a minha vida, para eu me modificar? É disso que ela fala. Isso, Por isso a gente fica maravilhoso. encantada ouvindo. Eu fico encantada com ela, adoro. Eu também, fico muito encantada, né? É uma das pessoas que me inspiram, É, bem fale, também. não é?
É ela, o Mário Sérgio Cortella, Ah, o Rossandro Kingsley, nossa, maravilhoso. Eles falam de uma maneira tão extraordinária sobre como ser um ser humano melhor, que sim. vai trazendo luz para sua vida, né? Vai te ajudando. Muito bom mesmo. Pois é, Hoje tem tudo no YouTube, né, pra gente aprender e ser melhor. Nossa, verdade. Mas é por aí que a gente tem que pensar, né? A gente, desde que começa, né? Que nem eu comecei lá no magistério, daí eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo como professora substituta, prestei concurso. Aí, veja quando a gente está no nosso caminho certo, como as coisas se abrem, né? Eu fiz os concursos e fui sempre bem no concurso. Eu nunca fiz um concurso que eu não passei. É super extraordinário isso. Eu sou uma pessoa muito humilde, né? Minha origem é muito humilde. Eu estudei em escola pública a vida inteira, escola estadual. Para vocês terem uma ideia, eu descobri que existiu Revolução Francesa quando eu entrei na faculdade. Eu não sabia que tinha tido Revolução Francesa. Veja o nível de conhecimento que eu tinha adquirido até chegar na faculdade. Ele era muito reduzido, porque eu sou fruto da educação da ditadura, né? Eu entrei na escola em 1970, a gente estava em plena ditadura. Então, o conhecimento que se desenvolvia nas escolas, ele era muito reduzido, não existia conhecimento para reflexão. A filosofia tinha sido tirada, a sociologia tinha sido tirada do currículo escolar. Então, eu não tive acesso. Aulas de história era até o descobrimento do Brasil, proclamação da República. Acabou a aula de história. Daí para frente não vai. Não tem história da humanidade. Não teve história do mundo. Eu não tive isso. Tinha história geral, que não tinha nada. A gente não tinha umas conversas, a gente fazia uns estudozinhos, mas a gente não tinha um conhecimento. Aí quando eu cheguei na faculdade e alguém falou em Revolução Francesa, eu fiquei pensando, o que é a Revolução Francesa? Aí eu fui pesquisar. Naquela época era na biblioteca, né? Não pesquisava na internet, era na biblioteca. Google, né? Enciclopédia, tal. Aí eu fui procurar e aí que eu descobri o que era. Não tinha noção. E ao mesmo tempo, você veja como a faculdade naquele tempo já estava mais aberta, já estava mais ampla, já falava como ela deveria ser sempre, né? Já falava dos assuntos de forma mais ampla para as pessoas. E eu, sedenta de conhecimento, estava pegando tudo que vinha e aí acabei fazendo essa formação mais ampla, mais profunda. E aí fui trabalhar mesmo, prestei o concurso, passei, virei professor titular na Prefeitura de São Paulo. Logo depois eu fiz um concurso para coordenador pedagógico. E aí fui ser coordenador pedagógico. Coordenador pedagógico nas escolas é aquela pessoa que cuida do trabalho do professor, ele orienta o trabalho do professor. E eu fui fazer isso. Depois eu fiz um concurso para diretor, porque eu olhava assim e falava, ai, como coordenador, eu não consigo implementar os projetos que eu acho que são legais na escola, tem que ser diretor, porque é ele que manda, né? Lê do engano. Quando eu me tornei diretor, eu descobri que daí eu perdi toda a capacidade de interagir com as pessoas. Porque o diretor de escola, ele é um administrador burocrático, administrativo só. Ele não trabalha com as pessoas diretamente. A gente não consegue influenciar no trabalho do funcionário, do professor, você não tem essa relação. A sua relação ela é puramente administrativa. Você vira um diretor de empresas e mexe com papéis o tempo todo. E a gente falava, brincava também, falava que nós éramos síndicos e office boys. Office boys porque você faz... Na Prefeitura de São Paulo, na época que eu era diretor, não tinha resolução por computador, você fazia tudo de carro. Você pegava seu carro e levava a documentação onde tinha que levar e resolvia em loco. E você cuidava de prédios e equipamentos também. Então, furou um cano, quebrou uma pia, faltou um funcionário, não tem quem vai cozinhar, é você que cuida disso. Vai para a cozinha e vai cozinhar, porque não tem ninguém lá para fazer esse negócio. O diretor faz isso, é esse o trabalho dele, é burocrático e faz essas coisas. Então, eu me afastei do trabalho educativo nessa hora, quando eu virei diretor. Não tinha noção disso. Mas aí, claro, né, a gente sempre arranja um jeito de mudar essa situação. E eu fui buscando caminhos, estudando, pesquisando, participando de cursos. Eu acabei achando caminhos para ser um diretor que tinha uma ação pedagógica, que tinha um trabalho pedagógico. Consegui formar pessoas que conseguiam tocar o trabalho burocrático, para mim. Toque esse negócio, eu não dou conta de fazer isso, para eu poder acompanhar o desenvolvimento do trabalho pedagógico, o trabalho do professor, o trabalho com a criança, o trabalho com o pai, que é o seu cliente que você está atendendo, né? E aí isso foi super legal para mim, porque também deu uma formação muito, muito ampla, né? E eu sou fruto também de uma formação interessante. Quando eu era coordenadora, a pessoa que estava governando a cidade de São Paulo era o Mário Covas. Quando eu era professora, depois foi a Luísa Erundina. Então, estes dois deram um incentivo muito grande na parte educacional da cidade de São Paulo. Nós nos tornamos exemplo no mundo de educação. O Brasil, a cidade de São Paulo, não foi o Brasil, se tornou... Eles fizeram uma formação para os profissionais que transformou a vida dos profissionais. Todo mundo que é dessa época é um profissional diferenciado.
Você percebe, porque a formação que foi dada transformou a pessoa por dentro, que é o que esse canal fala, né? O que você fala nesse canal. A gente tem que fazer uma transformação dentro de nós. Não pode se acomodar. Não. E essa administração que tinha este olhar educativo, pensando num mundo melhor, fez uma formação para os funcionários visando isso. Como eu faço para que esses funcionários que atendem essa população tão necessitada de atendimento sejam profissionais que visem fazer o bem para as pessoas, que ajudem essas crianças a transformarem o mundo que elas vivem num mundo melhor. Era esse o olhar desses governantes, os dois, tanto a Luísa Erundina quanto o Mário Covas. Nossa, que maravilha. Eles implementaram planos de governos interessantíssimos. Toda a estrutura da secretaria trabalhava para isso. E aí você imagina a maior verba que você tem dentro da educação, dentro do orçamento de uma prefeitura, está na educação. Na cidade de São Paulo é 30% do orçamento. Aqui em São José são 25%. No Brasil todo, 25%. Isso é a lei geral. Em São Paulo são 30%. Penso que é 30% do orçamento da cidade de São Paulo. São milhões e milhões e milhões. Tudo isso direcionado para este trabalho maravilhoso. Isso não continuou, esse Não. Quando mudou a administração, foi mudando e eles vão mudando o objetivo. Cada governante que assume, ele tem um outro olhar, né? Não vou dizer que são ruins, são diferentes. Tem outros objetivos. Quem tem este olhar específico para a transformação do ser humano, para ter um mundo melhor, vai usar esse recurso dessa maneira que a gente pensa, acredita que é muito boa. Quem tem um outro olhar, por exemplo, pensa na parte econômica. Nós temos que ter uma cidade economicamente saudável. Ela não se preocupa tanto com essa educação. Ele tem um olhar muito mais que a gente chama neoliberal, ou liberal, né? Hoje em dia fala liberal. E aí ele vai investir em outra coisa. E arranja maneiras, você tem maneiras de mexer no orçamento para que este valor, esses 30%, sejam usados de maneira diferente. E aí não vai justamente para essa formação, não vai para ter incentivos, não vai para ter material, aí deixa de ter esse tipo de coisa. Mas eu sou fruto desse grupo de pessoas que pensavam assim e conseguiram transformar a mim, como educador, e todo mundo que trabalhou comigo usufruiu desse fruto, né? A gente bebia nessa fonte. Um dia desses eu encontrei uma professora que trabalhou comigo durante bastante tempo, né? E eu fui diretora dela há muito tempo, e ela falou assim para mim, ela veio me visitar. Falou, Cris, você era uma visionária. Porque coisas que você falava naquela época, agora a gente entende. A gente sente falta daquilo que foi implementado, né? E quando ela fez essa fala, eu fiquei pensando nisso. Quer dizer, naquele momento, esta formação que eu recebi fez com que eu fosse uma pessoa que fiquei à frente do meu tempo, da realidade na qual eu atuava. Não por acaso, porque nada acontece por acaso, né, Nadir? Tudo está estruturado de uma maneira a funcionar da forma correta. E a gente, quando está atento com isso, pega essas dádivas que vêm para a nossa vida e você coloca em prática. Por isso que eu acho que o seu canal está maravilhoso, é incrível, fala disso. Você tem algo a oferecer para este mundo. As condições aparecerão. Se você estiver atento, se você estiver acordado, você vai oferecer, porque terão as condições. E aí você é aquele que planta uma semente que vai dar frutos. Não vai parar de dar frutos. Os frutos não morrem. Você vê a Luísa Erundina, naquele momento de governo, até hoje eu estou falando dela. Não só eu, muita gente fala. Fez, né? Um trabalho que tem frutos. Ela teve como... Deixou um legado. Deixou. O secretário de educação dela era Paulo Freire, gente. Paulo Freire, que um monte de gente acha que era um velhinho que dava aula embaixo da mangueira. Ele não tem noção, as pessoas não têm noção de que educador era aquele homem, de que visionário era aquele homem. Ele foi secretário de educação na gestão dela. E deixou como substituto Mário Sérgio Cortella, que é um dos nossos grandes historiadores, grandes filósofos. Ele é uma pessoa que tem uma visão de mundo maravilhosa. Você veja quem foi que estava na minha formação, quem foi que me orientou. Essas pessoas plantaram sementes dentro de mim que florescem até hoje. E me ajudaram, e me ensinaram a semear também, né? E aí eu semeei, e aí vem uma professora, aí faz, sei lá, uns 2 ou 3 meses, na minha casa e diz para mim, você era uma visionária. Na verdade, eu estava só semeando aquilo que eu recebi. Como ela faz isso hoje, porque ela também é uma visionária, também é uma pessoa que transforma o espaço no qual ela está. Todas elas que passaram pela minha vida, né? E que nós trocamos, porque na vida é assim, né, Nadir? A gente troca. Eu falo com você, né, Rafa? E você me ensina, e eu vou levar algo que você me deu, e você leva algo que eu te dei. E nós dois vamos semear por aí essa coisa que nós construímos juntos, né?
Então, é meio isso que eu penso nessa jornada, nessa trajetória. Eu fiquei 22 anos viajando de São José para São Paulo, né, todos os dias, para trabalhar lá. Como diretor de escola, eu levantava muito cedo aqui, 4 horas da manhã, porque eu entrava às 7. Eu abria a escola, né? E diretor de escola abre a escola e vai para o portão. Ele não abre a escola, ele entra e fica no gabinete. Não tem gabinete, né? A gente tem uma salinha, mas a gente abre e vai para o portão receber os alunos e os pais. Então eu tinha que chegar pelo menos 6h30 da manhã lá, para organizar tudo e vamos para o portão, né? E aí começava a jornada, e vai até a hora que você precisa. Deveria ser 8 horas de serviço, mas sempre é um pouco mais, porque você tem uma relação que você constrói de compromisso. E nessa relação você não foge quando acontece um problema. Se estiver na minha hora de ir embora e está acontecendo um problema, eu vou permanecer. Até que a gente consiga encaminhar, e aí eu vou embora. Então, é uma jornada muito interessante. Ela é muito maravilhosa, porque você aprende muito, porque a troca é intensa. Mas é muito extenuante. É bem extenuante, né? Porque a pessoa trabalha muito. Mas é isso. Quer dizer, essa jornada profissional, ela me ensinou muito. Eu aprendi várias coisas, não só ser um educador responsável, que tem atenção no que está fazendo e que tenta fazer o melhor, mas também ser uma pessoa, né? No começo, eu era uma pessoa muito dura, porque eu achava que o diretor tinha que botar ordem no negócio, né? Então, muito dura. Mas aí a vida vai te ensinando, né? Os colegas que estão ao seu lado vão te mostrando que você erra, você sofre e chora, porque mulher chora, o que é muito bom. E a gente troca muito e faz muitas amizades. Mas eu acho que você deve ter deixado muito legado na vida de muita gente, de muita criança, né? Porque com esse jeitinho seu de educar, de falar, amorosa, assim, você deve ter deixado muito legado na vida deles também, porque você foi muito dedicado. Eu penso que se você olhar o todo, você vai olhar e vai pensar assim, nossa, que bacana, eu consegui fazer coisas extraordinárias. Eu fiz projetos nas escolas nas quais eu trabalhei que foram encantadores, não existia em lugar nenhum. Vou dar um exemplo rapidinho. Eu trabalhei com criança pequena, criança de educação infantil. Quando ele chega na escola, ele chora. Por que ele chora? Porque ele tem medo. Igual eu e você, se você sai daqui e vai para uma outra cidade onde você não conhece ninguém e vai começar a sua vida lá, o que acontece? Vai com medo. A gente vai com medo. Uhum. A gente planeja, a gente se organiza, mas a gente chega sempre com aquele friozinho no coração, né? A criança nem planeja. É a mãe que planeja, não é a criança. Leva e E a criança pequena, a mãe é muito apegada. E ela tem medo de onde ela vai deixar. Você deve lembrar disso quando você levou os seus na escola. Sim, Você deve lembrar. Não sei se você tem filho, Rafa, Ainda mas não. se você tiver, quando você vai pegar muito no colo, você vai beijar muito, você vai trocar fralda. Quando ele fizer 5 anos, que você vai pensar em levar para a escola, você fala, quem vai cuidar dessa criança? Como esse cara vai olhar para ele? Essa mulherada aí vai pôr atenção. A hora que ele tiver aquela carinha que ele faz, que ele não está feliz, elas vão ver. Olha o medo que você fica. A criança, quando ela é pequena, ela sente você. Sente. Ela não entende o que você fala direito, mas ela sente você inteiro. Ela sente suas vibrações, suas emanações, seus pensamentos. Ela lê você. Você está com medo. Ela sabe que você está com medo de deixar ela lá. Então ela vai com medo porque ela sente o seu medo. Então ela entra naquele lugar e a mãe dá com aquela vontade de segurar. E ela dá. E ela quer ficar olhando no portão. E aí a criança entra. Chorando, gente. Chorando. a mãe sai chorando também. E na Prefeitura de São Paulo, são 35 alunos por sala. O cara tem 4 anos, você bota 35 e eu sou a única professora. Eu não sei o nome dos caras, gente. Eu não conheço. Então, quando eu vou falar com você, você está naquela fila de 35, eu falo, ô meu amor. Você não chama meu amor. Você chama Rafa, mas eu não sei que você chama Rafa. Então, eu não te trato pelo nome. A primeira coisa, você já não é uma pessoa mais. Você é o menino, o benzinho, o bonitinho. Você não tem nome. Ele já não tem identidade. Mas não está chamando. Essa criança não tem identidade, ela perde identidade. Então, você veja como é traumático. Só que ninguém sabia disso. O legislador que disse que dava para ficar com 35 dentro da sala, ele não sabe, ele quer otimizar o atendimento. E aí aquela criança chora. E aquilo era uma angústia para mim. Eu não conseguia ouvir aquele choro, aquelas crianças chorando. E os professores enlouquecem, gente, porque são 35, o cara tá sozinho para ficar com aquele monte. Eles não sabem ir ao banheiro, eles não conhecem o prédio. O cara quer tomar água, não sabe onde é o bebedouro. E a professora tem que ensinar tudo isso para ele. Como? Ela tem 35. Você quer tomar água, mas o outro quer sentar, o outro quer enfiar debaixo da mesa, cada um quer uma coisa. Ela não tem como ensinar. Aí nós pensamos, isso era um problema grave. E a gente ficou pensando como resolver. E eu desenvolvi um projeto onde eu recebia, em vez de receber 35 de uma vez, eu recebia de 5 em 5. Os pais queriam morrer, né?
porque durante o mês de fevereiro inteiro eu não tinha aula para todos, eu tinha aula de 5 em 5, eu ia juntando. Para a professora conhecer primeiro 5, saber o nome, entender como ele sente, o que, que ele pensa, dar um nome para ele, né? Chamar ele pelo nome, ensinar ele a lavar a mão, ensinar ele a tomar água, ensinar ele a comer, ensinar ele a usar o banheiro. Gente, a criança tinha que conhecer aquele lugar. Ela teria 2 dias com aqueles 5 lá para fazer isso. No terceiro dia, ela ficava só 2 horas com eles. Depois de 2 horas, vai para casa de volta. Chega outra turma de 5. Depois de 2 horas, ela fica mais 2 horas com mais 5. No terceiro dia, chega mais 5 novo. Então, eu tinha 5, fiquei com 10. E aí eu já estou oferecendo esse atendimento para esses outros 5, mas já estou com 10. No segundo momento também chega. E assim foi. A gente foi fazendo. Isso foi uma luta para conseguir implantar, porque a lei diz que ele tem que ter 180 horas de aula por ano. Né? Não tem esse negócio de você fazer menos horas para o cara. Ele precisa ter o total de horas. Só que se eu faço 180 horas para ele, ele tinha que ter 4 horas desde o primeiro dia. Não tem como eu fazer isso. E eu consegui conhecê-los, né? Mas um monte de gente contrário, não queria fazer o projeto. E para fazer o projeto, eu precisava que os funcionários acreditassem no projeto. E eu precisava que os pais aceitassem o projeto. Então eu comecei a trabalhar, por exemplo, as aulas vão começar em fevereiro. Eu comecei a trabalhar com os pais no dia que eu fiz matrícula, setembro. Aí eu comecei a fazer uma reunião com esses pais, para eles entenderem o que é o seu filho chegar num lugar novo, desconhecido e com medo. E ele entender que ele tinha que designar alguém que ia acompanhar essa criança nesses primeiros dias de aula. Então tinha que ter um ser humano que ele amasse, que ia ficar lá durante 2 horas. E eu tinha que ter gente que ficasse com esse ser humano também, dando atividade para esses caras. Não só o professor dando aula, mas eu tinha que ter gente cuidando da família que vai estar lá com a criança. Tinha que ter atividade, tinha que ter projeto educativo, né? Isso é uma trabalheira que ninguém queria ter. Mas veja, foi um projeto tão maravilhoso, mas tão maravilhoso. Nenhuma criança chorava na nossa escola mais. Não vê esses projetos por aí não, né? Porque isso dá um trabalho e vai contra a lei. Agora imagine, Viu? eu fui chamada a atenção, eu fiz isso, eu comecei isso num ano e eu fiquei até eu me aposentar, eu fazia esse projeto. Todo ano tinha uma diretora que me denunciava, colega de trabalho. Na escola da Cristina não começa a aula no primeiro dia. Ia denunciar para o dirigente regional. Estava fazendo e a pessoa tinha coragem. Mas por quê? Por que ela denunciava? Porque ela entendia que eu estava enrolando. Meus professores não estavam trabalhando. Ela era obrigada a trabalhar com todas as crianças de uma vez, por que eu podia trabalhar com menos? Ela não entendia a trabalheira que dava isso. O quanto isso, assim, eu acho que o mais difícil era entender o que isso significa para o bem-estar da criança. Para ele. O que essa criança vai ter com esse trabalho todo que eu estou tendo? Ela poderia te perguntar para você, Cristina, por quê? Isso? Não, eu expliquei, né? Eu cheguei a apresentar. Mas o que elas entendem? Isso dá um trabalho lascado, eu não quero para minha escola. Mas se a Cristina faz, daqui a pouco todo mundo vai querer que a gente faça também. Eu não quero esse negócio para mim. Eu não quero começar a fazer reunião desde setembro com o pai. Pai é um problema, esses caras são chatos, eles brigam com a gente. Eu vou ficar agora com um monte de gente que eu já estou atendendo, porque você não pode parar de atender quem você já atende. E os novos eu vou enfiar dentro da escola também? Esse monte de gente transitando, e pai olhando o que eu faço, eu fazia visita mesmo. A escola pública não faz isso, né? Eu recebo o pai, eu visitava a escola inteira com ele, igual a escola particular faz. Mostrava a dependência, mostrava o que acontecia, mostrava como era o trabalho da cozinha, eu mostrava os banheiros, para o cara ver, olha aqui onde seu filho vai ficar, olha como é difícil esse negócio aqui para ele. Ou por que eu peço para o senhor mandar papel toalha para mim? Porque a prefeitura não manda. E seu filho precisa aprender a enxugar a mão com papel toalha, porque no mundo se usa papel toalha, não se usa mais toalhinha de mão, né? O mundo usa papel toalha. E essas coisas que o pai não entendia. Na minha escola era self-service, eles tinham que eles se servirem do lanche e do almoço. Criança de 4 anos não sabe se servir, você tem que ensinar. E aí o pai tem que entender que eu estou ensinando, então em casa ele tem que deixar se servir também. Né? Ele precisa colaborar com isso. Então você faz um processo educativo familiar. Mas isso dá um trabalho. Não dá um trabalho. Nossa. Muito grande. Estou imaginando aqui a cena, né? A trabalheira que é essa, toda essa preparação, a família, envolve outras pessoas além do aluno que está ali, né? Além da mãe e do pai também, ainda tem outros familiares. Tem a avó, tem os irmãos, Nossa, todo mundo fica envolvido. E eu chamo todo mundo para dentro da escola. Esses caras têm que estar lá comigo. Eles têm que entender esse processo. Você une essa família. Você cria vínculos entre eles. Eles passam a conversar sobre as coisas que eles vivem na escola. É outra transformação. Isso é educação. Você muda a família. Sim. Mas você tem que dar o primeiro passo, que é super difícil. E eu só consegui fazer isso pela formação que eu tive. Não foi sozinha. Teve um projeto de um instituto que chama... Posso falar, né? O instituto? Não tem problema falar? Chama Instituto Avisa Lá.
A Visalar é um instituto antigo, tem na cidade de São Paulo, ele trabalha no Brasil todo. E eles é que trouxeram essa conversa, essa discussão numa formação na qual eu estava e desafiaram a gente a arranjar uma solução para esse problema. Desafiou todos os diretores que lá estavam. E eu achei esta solução para a minha realidade, porque cada realidade é uma realidade. Tem lugar que isso funciona, tem lugar que não funciona. Eu tive um funcionário que falou para mim assim, eu vou fazer porque você está me obrigando a fazer esse projeto, né, Cristina? Mas eu vou te dizer, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Não tem como, esses pais não vão vir aqui para ficar na escola. E quem é que vai dar trabalho para eles? Quem é que vai apresentar atividade todo dia para esses pais? Falei, você é um deles. Eu já estou te elegendo para fazer. E no final, eu filmei todo esse processo. Eu registrei isso em vídeo, entrevista, o cara filmou as crianças. Eu fiquei 6 meses trabalhando, filmando isso, né? E documentando. Porque era um trabalho que eu ia apresentar no Instituto Avisalar, né? Então tinha que apresentar. E no final, a gente foi pedir para as pessoas avaliarem o projeto, né? E esse funcionário olhou para assim, estou aqui hoje, vou dar minha mão à palmatória. Eu disse que isso não ia dar certo, mas esse foi o melhor projeto que eu já participei na minha vida. Eu nunca vi uma coisa dar tão certo que nem essa. Mas só deu certo porque eles vestiram a camisa. Cada funcionário, cada pessoa que estava lá, vestiu a camisa, se preocupou com a criança. Qual era o nosso objetivo? Eu falava isso para eles todos os dias. Nós só estamos aqui porque tem criança aqui. Senão a gente não tem emprego. Você sabe o que eu estou analisando? Olha que profissional que foi a Cristina, né? Só uma pessoa, sendo uma profissional dessa, parar, aposentar, vocês acham que ela ia parar de trabalhar, não fazer mais nada? Não ia. Olha que maravilha. Não é, Cristina? Pois é. Mas você veja, eu até tenho esse olhar, né? E tenho essa vontade, tive essa formação. Mas se não fossem essas pessoas que estavam lá comigo, né? Esses funcionários maravilhosos, os professores incríveis, envolvidos, com amor no coração. Eu lembro que a gente conversava quando fazia formação e eu falava assim, pensa que essa criança que está gritando e te deixando louca é seu filho. Como é que você queria que a professora cuidasse dele quando ele começasse a fazer esse chilique? Aí a professora para na hora. E ela pensa, se fosse meu filho, eu queria que abraçasse. É que você sabe comandar, você comandou bem o projeto. Por isso que chegou, chegou, né? Eu Cristina. penso que não é tanto assim, não. Eu penso que é bem uma convergência de vontades, de desejos, de capacidade de todas as pessoas. Porque é claro que isso é um lado positivo de um trabalho que eu fiz, né? Mas tem o lado negativo, né? Tem os momentos que você perde a linha, e que você fica mal-humorada, e que você tem umas atitudes que não são bacanas, e aí o pessoal vem e fala pra você, não é legal, não fiquei feliz, e você fica nervosa, fica brava. Tem essa coisa da gente achar que a gente é liderança, e que você tem que ser firme, tá todo mundo caindo, e você firme. Eu lembro, essa mesma professora que falou que eu era visionária, uma vez ela falou pra mim assim, você não tem coração. Não é possível. Porque a gente estava fazendo uma formação, e alguém não estava muito bem, estava meio assim cansado, eu falei para a pessoa, vai para o médico, né? Vai para o médico e continuamos a reunião. E aí eles ficaram me olhando, gente, vamos continuar o trabalho, né? Temos que ir em frente. Aí, mas Cris, ela não está bem. Eu falei, gente, meu filho foi atropelado, foi para o hospital, e isso foi 2 dias antes dessa reunião, foi para o hospital, me ligaram avisando que ele tinha sido atropelado e que estavam levando ele para o hospital. Eu liguei para o meu marido, avisei, pedi para ele ir para o hospital, e eu fiquei aqui, terminando de preparar a reunião de vocês, fui para o mercado, comprei todo o material para fazer o lanche, e hoje cedo eu tive que trazer o lanche para vocês, não fui ficar com meu filho no hospital, estou aqui. Como assim? Ela está passando mal, ela vai para o hospital e vamos continuar a reunião. Aí o professor olhou para mim e falou, você não tem coração. Não é possível uma mãe fazer isso que você fez. Ela tinha razão, eu concordo com ela, eu deveria ter ficado com meu filho, deveria, era o certo. Tinha gente para fazer meu trabalho lá. A sua responsabilidade era muito grande. Então você veja que a gente é legal em algumas coisas, mas tem outras coisas que a gente peca. Peca com a gente, peca com os filhos, peca com os outros que estão em volta de você. Você vê o nível de exigência que eu fiz com elas? A menina não estava passando bem, poderíamos dar uma atenção maior, mas como eu tinha sido dura comigo, fui dura com ela. E esse é um dos grandes erros que a gente comete, né? Sabe que tem uma lei divina, né? Que diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Como eu me amava desse jeito, eu amei o próximo do mesmo jeito. Hoje eu sei disso, né? A maturidade me trouxe essa sabedoria de entender que amar ao próximo como a si mesmo significa amar você. Por isso que eu reconheço que a professora tinha razão. Você não tem coração. Ela está certa. Eu tinha que ter ficado com meu filho,
ter ficado do lado dele, porque fez diferença para ele. A não presença da mãe fez diferença. Ele me cobrou depois. O Guilherme olhou para mim e falou: você não ficou comigo, só o papai. Então, para ele fez falta essa presença materna, né? Então, de verdade, assim, eu acho que a maturidade, a sabedoria vai nos ensinando. Mas veja, eu dei 2 exemplos bem fortes, né? Um de grande sucesso e um onde eu percebi minhas falhas. E eu acho que todo profissional é assim. A gente vai olhando para a nossa jornada, vamos colhendo frutos lindos, mas colhemos porque aprendemos a avaliar tudo aquilo que a gente tem de bom e de equivocado, né? À medida que a gente vai conseguindo fazer isso na nossa vida. Vai olhando onde você erra e vai procurando corrigir. E hoje, né, na nossa jornada, eu penso que a gente, com a idade, a vivência, esses amigos lindos que a gente tem, vão ajudando a gente a entender que o equilíbrio é o ideal, né? O equilíbrio. Mas vou voltar para o nosso assunto, que era para falar da transição, né? A gente sair de uma profissão que tem a ver com isso que eu falei, da gente ter equilíbrio. Quer dizer, quando eu me aposentei, com todo esse saldo maravilhoso, de coisas muito boas e de coisas difíceis e delicadas, eu cheguei em casa e falei, e agora? Agora eu vou descansar. E eu queria muito descansar mesmo, né? Porque eu viajava todos os dias. Eu saía daqui de São José mais ou menos 5 horas da manhã e eu viajava para São Paulo, para chegar lá às 7, né? Mais cedo um pouquinho. Então, era muito desgastante. Eu só me aposentei mesmo na época certinha por conta da viagem. Eu adorava trabalhar, mas a viagem eu não queria mais. Todos os dias aquilo era muito desgastante. E aí queria descansar. Descansei, eu acho que umas 15 dias, um mês mais ou menos. E aí começaram as pessoas que são amigas, me convidaram para eu ir trabalhar com elas, trabalhar em escola, fazer coordenação. E no início eu não aceitei. Num primeiro momento eu falei, eu quero ser professor. Eu quero voltar para a sala de aula. É o lugar mais legal da escola, sala de aula. Eu gosto de criança. E eu trabalhei 4 meses numa escola particular lá em Jacareí. Mas era muito complicado, o trabalho muito difícil. A escola era particular, o negócio dela era lucro, não era criança, né? E aí, na idade que eu estava, eu falei, gente, depois de passar por todas as experiências maravilhosas, eu queria que a criança fosse o objeto central, né? E aí eu não fiquei. Eu falei, olha, não é bem o que eu queria, eu não tenho condições de continuar esse trabalho. E aí pedi demissão e saí. E aí fui ajudar uma amiga numa escola particular também para fazer coordenação pedagógica, formação de professores. Adorei, né? Eu adorava fazer isso, eu tenho muita facilidade. E adorei, trabalhei bastante com ela, foi muito positivo, mas também falei, não quero mais essa responsabilidade, é muita responsabilidade, não quero mais. Aí também desisti. Fiz um ciclo e quando acabou o ciclo eu falei, olha, eu não quero renovar mais. Ela falou, tá certo, Cris, o que eu queria era essa orientação, você já deu, tá beleza para mim. Estava bom para mim também. E aí eu falei, não quero mais saber de educação, não vou mais trabalhar nisso, não. E aí fiquei procurando algumas coisas para fazer. Acabei encontrando um trabalho numa empresa de cosméticos, que não tinha nada a ver com o que eu fazia. E encontrei por acaso, porque um amigo queria um novo trabalho, estava desempregado, estava com dificuldade, e queria um novo trabalho. Falei, ai, Cris, poxa, você podia me ajudar? Eu estou precisando tanto fazer isso aqui se desenvolver e tal, né? Eu falei, eu não gosto muito, mas tá bom, vou te ajudar. Aí eu entrei. E entrei e descobri um universo novo. Uma coisa completamente diferente, um conhecimento que eu nunca tinha visto. Relação com as pessoas é legal, eu já tinha essa facilidade por causa da escola, mas entender de cosmético, entender de negócio, entender de marketing multinível, entender de vendas. Nossa, foi incrível aquilo. Até envolvi a Nadir nisso durante um tempo. E vamos, Nadir, venha, tal. A Nadir acabou participando um pouco comigo. Muitos amigos acabaram participando comigo, mas para mim foi maravilhoso. O que eu aprendi, o que eu descobri de relacionamentos diferentes, e conheci São José graças a essa empresa, porque eu visitava as pessoas, eu ia oferecer de porta em porta. Então eu andava pela cidade, eu não conhecia nada de São José, e fui conhecer a cidade por conta dessa empresa, andando. Tinha que fazer reunião aqui, fazer reunião lá, fazer reunião, eu ia para os lugares. E adorei conhecer gente linda, tenho amizade com gente que eu... Até assim, hoje, né? Até hoje, as pessoas estão na minha vida. Muito, muito legal. Mas aí chegou um ponto que eu falei, nossa... Eu já aprendi o que eu tinha que aprender e financeiramente não compensava, né? Não tinha nada a ver aquilo. Então eu desisti, falei, não, financeiramente não compensa, eu estou pagando para trabalhar, não quero mais. Existe. Ela encolheu, né? Ela estava em expansão e ela encolheu, ela ficou pequena de novo, mas ela é uma empresa que sobrevive há muitos anos no Brasil. Ela é pequena e é uma empresa doméstica, né, familiar. E ela sempre teve um nicho pequeno de mercado. Ela tentou crescer, que foi quando eu entrei, ela queria crescer
meio assim, vamos me igualar à Natura. Mas não conseguiu chegar nesse nível, porque há que se ter uma administração muito boa e um olhar de negócio muito amplo. E como eu já ouvi num podcast que eu assisti de vocês aqui, há que se ter uma previsão de negócio. Você tem que enxergar as coisas, tem que se planejar. E eles são muito familiares ainda. Eles reduzem, né? Então, eles não conseguiram crescer, reduziu. E aí eu não acompanho mais, né? Mas eu ainda sou cliente deles, eu compro produto deles ainda. Porque eles têm alguns produtos muito bons e preços muito bons. Aí eu sou consumidora ainda deles. E foi bem legal. Aí depois disso, nem foi depois, paralelo a isso, eu fui sentindo dentro de mim uma necessidade de me melhorar como pessoa. Eu falava, nossa, a minha busca não é por trabalho, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu preciso me melhorar como ser humano, eu preciso ser uma pessoa melhor. E aí eu fui percebendo que tinha uma ansiedade mesmo, de buscar uma coisa que me transformasse, né? E aí fiquei buscando, para tudo quanto era lado. Fui estudar um pouco de filosofia, fui ler um pouco de sociologia, mas chegou um ponto, sabe aquele ponto que você fala assim, não, eu acho que eu estou precisando de Deus na minha vida. Sabe quando você faz isso? Eu lembro que foi um dia que eu estava muito entristecida, olhei para o meu filho mais velho e falei assim, filho, eu acho que a gente está precisando rezar. Nossa vida está muito enrolada. Ele falou, é verdade, mãe, acho que a gente precisa rezar. Eu falei, vamos lá. Tinha uma casa de oração próxima da nossa casa lá. Já tinha ouvido falar e tal. Vamos lá para a gente participar lá das orações? Eu falei, vamos. Chegamos lá, não era dia de oração. Era dia de aula de filosofia. Era isso. Você acredita? De novo. E aí a pessoa que me atendeu falou, olha, a gente não está tendo o trabalho de oração aqui na casa hoje, mas nós temos um curso de filosofia que está acontecendo ali, naquele prédio. Se vocês quiserem. Eu falei, eu não vou lá, não. Curso de filosofia? Gente, alguém que nem é aluno vai fazer o que lá? Não vou. Aí meu filho falou, não, eu vou. Vou lá sim. A moça falou que pode. Ele foi, conversou com quem estava coordenando e a pessoa falou, não, pode vir assistir a aula sim, não tem problema nenhum. E nós fomos, entramos, nunca mais eu saí da aula de filosofia. Eu comecei assistindo aquela aula com meu filho, ele ficou comigo até o final desse curso, terminou, ele saiu, eu continuei, fiz outro curso. E trabalho com essas pessoas deste curso até hoje, porque como eles trabalham em várias frentes, não só com a filosofia, né? A gente faz trabalhos conjuntos até hoje, porque eles acabaram me levando para o trabalho voluntário. Eles são todos voluntários, ninguém lá trabalha ganhando nada. Todo mundo é voluntário. E são mestres em filosofia, são doutores, né? Você tem várias profissões, mas tem gente formada em filosofia. E este pessoal acaba fazendo esse curso aqui na cidade toda, fazem em São Paulo inteira, né? E a gente tem um coordenador, que é daqui do Vale do Paraíba, que faz esse curso em vários lugares. Aí entrei nesse curso de filosofia e fiquei, gente, e abri um universo de trabalho paralelo para mim, de trabalho voluntário. E aí eu comecei trabalhando numa casa, ajudando em pequenas coisas que precisavam, mas esse curso acabou me dando uma formação dentro desta doutrina que essas casas elas desenvolvem. E aí eu fui me interessando muito por isso e comecei a estudar a respeito disso. E aí na própria casa, depois eu fui num dia que tinha oração, né? E eles me convidaram para participar de uma escola, eu fui participar da escola, e chama Escola de Aprendizes do Evangelho. Aí eu fui, para descobrir o que era essa doutrina, né? Acabei adorando aquilo, porque o objetivo não era entender o que era a doutrina, é você conhecer a você mesmo. O objetivo do curso inteiro é, olha para dentro de você, veja o que você tem de maravilhoso. Uma reforma íntima, né? É esta palavra, reforma íntima. Olhe tudo que tem de maravilhoso e amplie. E olhe tudo que você precisa mudar, que são os seus defeitos, as suas dificuldades, seus desafios interiores. Trabalhe devagarinho para ir diminuindo, para você ir reduzindo esses problemas e ampliando as suas virtudes. O curso inteiro é para este objetivo, para você ser um ser humano melhor. Isso que eu acho fantástico, é mostrar assim, se você tivesse falado, não, eu não vou fazer mais nada, olha quanta coisa você teria perdido. Olha quanto conhecimento, quantas coisas boas para você. A pessoa não pode parar. A pessoa não pode parar. A pessoa tem que estar atrás de buscar, de aprender, de querer ser melhor, de ser... Não tem como parar. Ferruja, né? Ferruja. Tudo que a gente não usa, atrofia. Né? É e tudo que você alimenta, cresce. Nossa. Então, o que você disse tem toda a razão. Quer dizer, se eu tivesse decidido, agora eu vou descansar, porque eu já trabalhei tanto. Eu lembro que eu falava assim, quando eu me aposentar, eu quero dormir. Porque eu levantava tão cedo.
E eu dormia tão poucas horas, eu falava, eu quero dormir. Nunca consegui, gente. Eu não durmo. Eu continuo não dormindo. Tá vendo? Eu continuo levantando cedo, mas por causa disso, essa vontade de aprender, essa vontade de conhecer o que eu não conheço ainda. Agora, acima de tudo, né? Depois que eu fui fazer essa escola, eu percebi aquilo que eu conversei com vocês antes. Eu tenho uma mensagem para trazer para esse mundo, né? E eu ouvi isso, a Lucilena Galvão fala muito disso. Você tem uma mensagem para trazer para o mundo. Se você não a levar, o mundo não receberá, porque é só você que trouxe. Não é por acaso, ela está em você. E se você não oferecer essa mensagem, o mundo vai ficar sem ela. Ela vai fazer falta. Que é aquilo que a gente vê até no Evangelho, tal da parábola dos talentos. Você tem um talento. Você não pode colocar ele embaixo da mesa, guardá-lo. Ele tem que estar no alto para ele iluminar todos aqueles que estão aqui. Você precisa colocar seu talento a serviço do mundo, a serviço do outro e a serviço de você mesmo. Então conheça seu talento. Essa escola que eu falei que eu fiz, ela faz isso. Faz você olhar. Eu descobri que o meu talento é educar. Foi por isso que eu passei toda essa jornada da minha vida como educadora. Eu estava sendo preparada para entender o que é educar. Não é educar em escola, educar na vida. O que é educar na vida? É você ser um exemplo. Jesus falava isso, né? Vá e pregue. Vá e leve a palavra. Vá e leve a mensagem. Se for preciso, use palavras. Como que é levar a mensagem sem você usar palavras? É sendo a mensagem, seja exemplo. Então vá e faça. Tenha atitude. Faça as coisas. Por isso que a gente não para. Você tem que fazer, né? Você tem que fazer. Vai, põe a mão na massa, faz acontecer. O universo te leva, né? Você viu como foi? Você Foi. foi lá por causa de fazer uma oração. Você foi mandado você voltar de novo para a aula de filosofia. E aí foi, né? Pois Não é. tem jeito, gente. E se a gente... Quando tem que ser. E se você for olhar, né? Eu sou uma pessoa extremamente ligada com essa coisa da informação. Eu sou muito Eu também. cabeça. Eu sou muito de estudar. Se eu tivesse ido e feito a oração naquele dia, talvez eu voltasse para casa e não voltasse mais lá. Mas eu fui colocada no meio onde falava a minha língua, a língua da filosofia, para mexer com o meu intelecto, para eu ficar atraída e descobrir essa outra mensagem que hoje eu conheço. Só entendi porque eu passei por um percurso com eles, né? Aquele grupo de pessoas que tinham aquela capacidade gigantesca, muito maior que a minha, de conhecimento, despertando em mim o que era significativo. O que a Cristina de fato precisava aprender? Precisava aprender que ela tinha que mudar dentro dela as coisas complicadas, o personalismo, o orgulho, aquela capacidade de achar que você faz melhor que todo mundo, que você sabe mais. Essas coisas que eu nem tinha noção de que eu era assim. Eu nem sabia. Eu lembro que quando eu descobri o que era personalismo, eu fiquei pasma. Alguém me disse, não, nós temos vários defeitos, numa das aulas. E aí a pessoa falou de vários. Quando ela falou personalismo, eu falei assim, o que é personalismo? Eu não sei. Ela falou, olha, Cris, eu também não sei. Mas eu vou te trazer na semana que vem. Na outra semana ela trouxe a descrição do que era personalismo. Quando eu li, era eu. Inteirinha. Eu falei, gente, eu sou desse jeito. Foi o primeiro defeito que eu comecei a trabalhar em mim, o personalismo. Até hoje trabalho, claro, né? Com muita força, com muita avidez, porque eu sei que eu tenho essa característica de achar que eu faço melhor que você. Então, para conseguir trabalhar isso que eu comecei a fazer, delegar. Né? Você veio trabalhar comigo? Vamos fazer uma parceria. E eu vou ouvir você primeiro. Ficar quietinha. Aí eu ouço a sua ideia, coloco a sua ideia em prática, e se eu puder aprimorar, se eu puder ajudar, eu ajudo, mas a sua vai valer. Porque eu preciso desse exercício de ouvir o outro, de entender o outro, de ver o talento do outro, porque eu já sei o que eu sou capaz de fazer. Preciso saber mais. É o outro que precisa desse espaço. Não é à toa que está comigo, é para me ajudar com esse negócio de eu ser mais humilde. Entender que eu sei, mas você sabe também. Né? Eu sou capaz, mas às você vezes também aquela é. empolgação que você, quando você aprende, você fica tão empolgada, né? Você quer passar, você quer falar, você quer que o outro aprenda também, aí você perde um pouco a mão, né? Perde. Né? Da humildade, Então, a gente tem que trabalhar esse lado mesmo. Muito. Verdade. E como eu comentava antes com você, outra coisa que eu descobri também é a vaidade. Nessas escolas eu descobri como eu adorava ser aplaudida. Então, esse trabalho, por exemplo, da prefeitura que eu fiz, foi publicado. Eu participei de congressos para mostrar esse trabalho. Era uma felicidade. Mas a felicidade não estava em ter feito um trabalho lindo para a criança. Tinha isso. Mas era tão bom ser homenageada, ser valorizada. Nossa, como eu amava aquilo. E quando eu me dei conta, eu falei, gente, esse trabalho não era para a Cristina aparecer. Esse trabalho é para a criança ser bem tratada. É para a criança ser respeitada.
E aí eu comecei a trabalhar em mim, esse menos, né? Você sabe que às vezes a gente vê pessoas que são muito boas no que fazem e muito elogiadas. Eu já notei pessoas que depois ela fica assim, que só ela é boa. Exatamente. Ela fica uma pessoa fria, incapaz de elogiar alguém, incapaz de gostar de alguma coisa, porque só o que ela faz que é bom. Eu já vi isso. É, Eu percebi isso e me educou em muita coisa. Quando eu comecei a perceber que aquela pessoa que sempre foi muito elogiada, que hoje ela se acha que só ela sabe, me educou. Assim, sabe? Procurei ser. Mãe, tem muita gente melhor que você. Vamos lá, né? Muita gente melhor do que eu, né? é Então eu verdade. tenho me moldado bastante, porque o, aquela empolgação é fogo mesmo. É demais. E isso tem a ver com a nossa cultura. Nós somos, assim, seres humanos, né? Nessa humanidade maravilhosa que a gente vive, tem muitas coisas lindas, incríveis, que Deus colocou na nossa vida. Mas nós, como seres humanos, a gente foi criando coisas muito complicadas. A gente foi se defendendo, fomos deixando o egoísmo nos governar, o orgulho nos governar, essa vaidade governar. Elas são fortes, porque nós desenvolvemos isso não ontem. Milênios nós estamos desenvolvendo isso. A gente, há anos, enquanto humanidade, estamos desenvolvendo isso na nossa vida. E por conta disso, o que acontece? A gente é muito bom em fazer isso. Maravilhoso. Mas a humildade, a doçura, a serenidade, a amorosidade são talentos, são virtudes que a gente quase não usa. Vocês já devem ter ouvido falar que nós tecnologicamente evoluímos muito, estamos aqui em cima. Mas moralmente, a gente evoluiu um pouquinho, nós estamos aqui embaixo. A Lucelena Galvão, ela fala É. que as máquinas melhorou muito a máquina. Mas e o ser humano? E o ser humano? Na humildade, não Mais melhorou, perto. né? Então, eu vejo, com a Lucelena Galvão, ela ensina muito isso, essa humildade, é demais o que ela põe a gente no lugar da gente. Exatamente. Ela é E maravilhosa. o grande objetivo da humanidade é você equacionar o desenvolvimento intelectual com o desenvolvimento moral. O que é desenvolvimento moral? Não é aquele moral que a gente fala, ser bonzinho, ser correto com as leis. Não, é amar. É aprender a amar, aprender a ter humildade, ser generoso, saber fazer caridade. É esse o desenvolvimento moral. Quando você busca isso, a humanidade fala disso pra gente. Se você vai lá na doutrina ou na filosofia budista, você vai ver isso. Você vai no Bhagavad Gita, você vai ver isso. Você vai lá no meio dos árabes, no livro sagrado, no Alcorão, você vai ver isso. Você vê nas religiões que são cristãs, você vai ver isso. Essa é uma mensagem que diz pra gente o tempo inteiro, quer dizer, a humanidade inteira já recebeu essa mensagem de que nós temos que ter esse desenvolvimento moral. Mas nós somos seres humanos que não estamos fazendo isso. A gente está no percurso, mas estamos devagar. E hoje o nosso grande objetivo é esse. A gente que vai percebendo isso, começa a trabalhar nesse sentido, né? Cada um de nós vai trabalhando como consegue. Vai, como você foi fazer uma escola de... Como que é? Não é filosofia. Não, é faculdade holística. Faculdade holística. É fantástico. É fantástica. Vai falar de você por dentro. Vai falar de todas as ciências que trabalham para o seu bem-estar. Eu até fiz uma homenagem para eles, né? Que eu acho assim, que ali você não é apenas um título que você vai ter de terapeuta. Ali você mudou você mudou a sua visão em tudo, você se tornou um ser humano muito melhor, com muita vontade de melhorar o mundo, de fazer o seu melhor para todos, entendeu? O título terapeuta não é nada, perto do que você aprende e você quer passar. É muito bom. É isso aí. Então, você foi buscar nesse canal. O Rafa eu não conheço, né, Rafa? Não te conheci hoje, né? Mas eu tenho certeza que você, em vários momentos da sua vida, está buscando aprimorar esse ser humano. E só de você estar aqui fazendo esse trabalho. Sim. Ele faz PNL, ele faz muita coisa. Eu acho assim, eu vejo isso assim, são muitas opções hoje, graças a Deus, que a gente tem, né, de filosofias, de autoconhecimento. Então, cada um de nós aqui foi por um caminho, mas na verdade é a mesma coisa, que é a verdade, né? Conhecer a verdade. Todo mundo né? vai chegar lá. Da evolução espiritual, que na verdade a gente está aqui para evoluir como espírito, né? Evoluir como ser. Então, o meu caso foi a PNL, foi o coaching, foi a física quântica, né? Foi filosofias orientais, que eu me identifico muito com os orientais, principalmente os budistas. Eu gosto muito dos indianos também, né? Paramahansa Yogananda,
e vários outros aí espiritualistas que deixaram uma mensagem. Então, eu acho que eu também vivo esse caminho todos os dias, né? Eu também estou na busca do autoconhecimento para me melhorar como pessoa, como profissional, enfim. Mas eu acho que nós estamos falando aqui da mesma coisa. São muitos os caminhos, infinitos os caminhos, né? Pode ser na filosofia, pode ser na religião, pode ser na ciência, né? A ciência hoje, ela evoluiu muito, ela está reconhecendo que existem forças que não são físicas, né? Isso já está provadíssimo, milhares de experimentos aí da física quântica. Cada dia que passa sai mais uma teoria nova, né? Supercorda, enfim, o mundo subatômico está sendo descoberto, né? A gente está chegando em outras dimensões, isso já está sendo provado pela física também, em experimentos de laboratório. E eu acho que tudo isso vai levar no mesmo caminho, que é a verdade, conhecer a si mesmo, melhorar a si mesmo, e isso sempre vai levar a que você sirva o outro, né? Porque o conhecimento, tem muita gente que se confunde nessa parte do conhecimento, porque o conhecimento ele traz um ego, ele traz ele massageia o nosso ego, ele traz assim, eu sou melhor do que o outro porque eu sei muito, né? Na verdade, não é esse o caminho da ciência, o caminho do conhecimento. O conhecimento ele sempre vai trazer no final para que a gente sirva as outras pessoas, para que você consiga impactar a vida de outras pessoas. E é isso que eu faço hoje, né? Eu fui um bancário durante 12 anos, né, completamente assim, vivendo o sonho da minha família, não o meu. E depois desses 12 anos, seguindo o autoconhecimento, eu entendi que aquilo não era meu sonho. Eu estava vivendo o sonho da minha família, da minha avó, da minha mãe, enfim, da minha família. E hoje eu vivo isso. Hoje eu consigo viver impactando vidas. Então, por isso, como você também, né, estou muito satisfeito de poder estar vivendo um propósito de vida, viver uma missão de vida, né, sempre pensando no outro, não em mim, sempre no outro. E quanto mais você ajuda o outro, mais na verdade você está se ajudando, né? Então, você se cura, eu sempre falo essa frase. Você se cura quando você cura o outro. O outro é que é a sua cura, não é você olhar para dentro e querer só resolver as suas questões. Quando você quando olha para o outro, você ajuda o outro, você está se curando também. Inclusive do seu próprio ego. Verdade, perfeito, né? Eu até acrescentaria aí, na verdade, aquela frase que eu falei antes, né? Ame ao próximo como a ti mesmo, que é um baita mandamento, né? Uma lei divina. Ela traz isso que você acabou de falar. Eu trabalho em favor do outro. Mas para trabalhar em favor do outro, eu preciso cuidar de mim, né? Lembra aquela história que a gente sempre fala do avião? Coloque o oxigênio em você primeiro, para depois você poder socorrer o outro, porque você precisa estar bem, para você poder ter energia para ajudar o outro. Por isso que Jesus disse isso. Ame ao próximo como você ama você. Então, ame você, cuide de você, pense em você, tenha ações amorosas com você. Não é para ser egoísta, é só para cuidar de você, para você ter condição, ter experiência para saber fazer para o outro. Um exemplo muito claro que eu sempre falo, quando eu falo disso, porque as pessoas acham que é ser egoísta, não é esse o objetivo. É, quando você pensa no outro, quando você está olhando para o outro e você quer ajudá-lo, e você não está com saúde, não está com ânimo, não dormiu bem, está com dor de cabeça, que ajuda você pode dar para o outro? Você não consegue ajudar. Você acaba levando o seu problema para o outro. Você às vezes tem uma atitude e fica irritado, até trata mal o outro porque você não está bem. Então, primeiro esteja bem, fique bem. Não é para estar perfeito, tudo maravilhoso na minha vida, aí eu estendo a mão. Não, eu vou fazer isso em paralelo, mas eu não posso esquecer de mim. A gente, às vezes, com esse olhar da nossa cultura, né, a gente acaba esquecendo um pouco da gente e se focando no outro. As duas coisas são importantes. Equilíbrio sempre. Cuido de mim, cuido do outro. Vou cuidar sempre com a mesma intensidade que eu cuido de mim, eu cuido do outro. A mesma régua que eu meço a mim, eu meço o outro. Agora, quando você é muito egoísta, é diferente, né? A régua que você usa para o outro, ela é sempre muito dura e a sua é muito leve. Então, tem esse lado. Por isso que a gente fala, não é ser egoísta. Não é ser egoísta. É amar o outro como você ama você. Se trate com equilíbrio, os dois, né? E a gente tem uma vida super legal. Por isso que a gente busca essa evolução mesmo, né? Eu acho que também uma coisa que equilibra muito a gente é a gratidão, né? Quando você tem gratidão por tudo na sua vida, por tudo que você tem, por cada coisa que você aprende, cada coisa que você cresce, você fala, ai meu Deus, muito obrigado que eu estou nesse caminho, que eu estou, sabe, a gratidão é muito bom pra gente, né? Quando você é grato, significa que você reconhece o que está acontecendo na sua vida, você percebeu.
Isso está acontecendo, isso é sagrado e é maravilhoso. Eu tenho água para tomar. Nossa, que coisa maravilhosa. Sou grata por essa água. Então, eu reconheço o que acontece. Quando eu reconheço, eu percebo que eu já tenho. Não é falar e dar boca pra fora. Não. Quando eu reconheço o que eu já tenho, eu sou capaz de saber o que eu não tenho. O que eu preciso. E aí eu sei pedir. E eu sei receber, porque eu pedi e recebi. Muitas vezes eu peço algo que não vai fazer bem para mim, e aí eu não recebo. E aí eu sei ser grato. Que eu olho e falo, se eu não recebi, certamente é porque não é bom para mim. Então, obrigada por não ter me dado isso, Senhor. Vou esperar aqui para saber o que é que vai vir, que deve ser o que eu preciso de fato. Quem sabe ser grato, sabe reconhecer o que tem, sabe pedir e sabe receber. Né? Esperar o seu tempo, né? Porque por isso que a gratidão é fantástica. É fundamental na vida da gente. E a gente fala da caridade, né? Que é o que ele estava destacando, que é estar aqui para servir ao outro. Ser caridoso no mundo material é até simples, né? A gente sabe como é que é. Eu dou grana, eu dou coisas, eu dou espaços para as pessoas, eu dou coisas materiais. Agora, ser grato, ser caridoso, de uma outra maneira, de uma maneira mais profunda, por exemplo, ser caridoso, ouvindo, compreendendo, aceitando você como você é. Pensa que às vezes você está falando um monte de besteira e eu sei calar e não vou responder. Dos aprendizados maiores da minha vida até hoje, né? Eu tenho que aprender a fechar o bocão, porque o bocão adora falar, né? E eu falo, não, cala, deixa a pessoa falar. Isso é caridade, deixa aquela pessoa falar. Ela precisa dizer, deixa ela dizer. Uma oração para aquela pessoa que está precisando muito, né? Isso é caridade pura. Nossa, é mais do que dinheiro, né? Muito maior. Eu tenho sentido isso no Reiki, que eu tenho maravilhosa. Reiki. Nossa, mas é tão gratificante para mim saber que eu estou ali aplicando Reiki para todas aquelas pessoas que eu tenho ali, né? Na minha caixinha, sabe? Eu pego aquele tempo e dedico mesmo, porque eu sei que vai fazer bem. Então, é muito bom, muito então, essa caridade maravilhosa que a gente nem se dá conta, ela é fundamental. Eu aprendo a ser caridoso com o material, dando, né? Então eu vou lá na rua distribuir comida, eu faço marmita, eu dou roupa para o bazar que vai vender não sei o quê. Isso a gente... Isso é para aprender. A gente está aprendendo como é que é caridade, como é que é amar o outro. Agora, depois eu vou aprimorando, né? Começo com pequenas coisas. Esse ouvir, o dar o ombro, o aceitar o outro como ele fechar o bocão para deixar o outro falar o que ele quiser, não entrar em disputas desnecessárias, tudo caridade. E depois eu vou ficando melhor nesse negócio. Aí, quem sabe, eu consigo fazer aquilo que o Paulo escreveu na carta, né? Lembra da carta que todo mundo pensa que é do Renato Russo? Mas é do Paulo, né? Que fala do amor. O que é o amor? Lembra? Que ele fala que o amor não se vai desce, o amor isso, o amor aquilo. Então, essa carta de Paulo aos Coríntios, maravilhosa, eu falo que é uma das grandes lições para mim, na minha vida, né? Para eu saber ser um ser humano melhor. E é um objetivo, como a gente fala, a gente tem um objetivo, uma meta. Essa acho que é a minha meta de vida, conseguir praticar um pouquinho daquele amor que ele descreveu naquela carta, né? Que é um amor grandioso, divino, para me tornar um ser humano melhor mesmo, que não para de jeito nenhum de aprender, o tempo todo buscando uma maneira de aprender. Não, mas é verdade. Quando você vai buscar o autoconhecimento, a gente muda muito, né? Muda muito, muito mesmo. Ainda bem, né? Porque foi para isso que nós viemos, não foi? Eu penso que não estou nessa terra passeio. Tá vendo? Você parou de trabalhar, no que você foi buscar, está te fazendo tão bem que está te fazendo crescer. E não está parada dentro de casa. De jeito nenhum, né? O que eu mais tenho é atividade. É difícil eu pegar essa mulher, nossa senhora. Ela é super ocupada. Mas não sou só eu não, viu, Rafa? Porque essa daqui também é jogo duro, né? Fala a verdade. Mas é maravilhoso isso, né? A gente conseguir, depois de alguns anos na nossa vida, a gente conseguir achar caminhos que nos levem a nos conhecermos, a conseguir usar o nosso talento a favor do nosso mundo, daquele que está do nosso lado, né? E ainda perceber que você tem vitalidade. Porque quanto mais você produz neste caminho, mais vitalidade você tem, mais saúde você tem, mais alegrias você tem. Porque pode estar acontecendo o problema que for. Se você tem uma tarefa para fazer, você levanta e vai. Com problema, sem problema. Levantou e vai e acabou e está tudo resolvido. Essa semana eu postei uma fala do Léo Freiman. Ele falou assim, gente feliz não enche o saco. É boa essa. E é verdade, porque a pessoa quando ela está feliz, ela não está olhando a vida do outro, ela não está preocupada com o que o outro está fazendo. Ela está feliz, ela está indo atrás das coisas dela, ela está procurando sempre estar bem, estar feliz. Então, não importa a vida de ninguém, né?
E você se torna uma pessoa feliz. É isso mesmo. Não é verdade? Então a gente vai É muito sempre... bom ser feliz, né? Nem fala, nem fala. E uma coisa legal que acabou me despertando agora, né? Você falando, é muito bom ser feliz, e a Nadir lembrando isso, né? Tem gente que fala, felicidade não é desse mundo. Tá até no Evangelho isso, né? Felicidade não é desse mundo. A felicidade suprema, incrível, do espírito puro não é desse mundo, mas eu aqui posso ser feliz. Sim. Se eu conseguir gostar de mim, se eu conseguir amar a pessoa que eu sou, se eu conseguir aceitar meus defeitos, se eu conseguir gostar de você e te aceitar como você é, eu já sou feliz, gente. Já não tem nem guerra. A gente fala assim, ai, essa guerra lá no mundo, né? Essa guerra lá, não sei aonde, não sei aonde. Aquele monte, agora nós estamos com um monte de guerras, né? Você pensa em tudo isso, você fala, meu Deus, como é difícil, como esse mundo é complicado. Mas para um pouquinho e pensa, você faz parte deste mundo. O que você pode fazer para que essa guerra acabe? Lá no Oriente Médio, nada. Mas e aqui? Dá para fazer? Aqui dá. Você pode parar de brigar com o vizinho, você pode parar de ficar irritado com o irmão, você pode parar de discutir no trânsito, você pode fazer isso, dá para fazer. A paz começa em mim, né? Os budistas falam isso, a paz começa em mim. Como é que eu faço? Como que eu faço para conseguir fazer isso? É só mudar minha atitude, é a minha, não é do outro, é a minha. Eu tenho a Lucilena Galvão conta de um cartunista que tem uma tirinha que fala disso, que o cara vê uma notícia de guerra na TV, e aí ele para e fala, nossa, como eu posso fazer para acabar com essa guerra? Pega o telefone, liga para o irmão que ele não falava há 8 anos e pede perdão. Me perdoa, irmão. Eu estou com saudade de você. Você é muito importante na minha vida. O irmão do outro lado ouve, fica tão feliz e fala, meu irmão, que saudade de você. Me perdoe. Eu quero te ver. E aí ele desliga o telefone e fala, eu fiz a minha parte. Terminou uma guerra. Terminou uma guerra gigante. A primeira energia maravilhosa que está sendo colocada no mundo de paz. Né? É um ponto de paz. Se todos nós fizéssemos isso, como mudaria a vibração do mundo? Hora que tá dando na televisão, aquela guerra toda, se você não ficar ali olhando, e comentando, e vibrando, e achando ruim, você saiu, vai fazer uma oração e deixa lá, você está mandando luz naquele lugar, né? Também é uma maneira de você ajudar a guerra não ficar mais pesada. Exatamente. Né? Porque senão... Na verdade, esse cartoon, essa tirinha, ela lembra justamente isso, né? Que eu contribuo para a guerra quando eu mantenho essa energia de guerra. Todo mundo vibra. Como você falou, estou vendo na TV e fico vibrando. Chego aqui e conto para vocês do que eu vi da notícia. Você conta para o outro. Gente, todos nós emanando essa energia terrível, horrorosa, e eu amplio essa energia. Tudo que você cultiva, cresce. Então, se eu quero paz, cultiva a paz. Cultiva a paz. Vamos pegar o telefone e vamos pedir perdão para as pessoas. Começa em nós, né? Começa em nós. É isso aí mesmo. Cristina, foi tão bom ter você aqui. Nossa, feliz de estar aqui com você. Agradeço bastante o seu carinho, suas palavras que foram maravilhosas. Também aprendemos bastante com você. Deus abençoe tua família, tua mãe, família linda que você tem. Viu? E se Deus quiser, a gente vai ter mais bate-papo. Né? Obrigado pela presença, Cristina. Foi maravilhosa essa conversa. Eu queria ficar mais 1 hora aqui, com certeza. Mas olha, valeu muito a pena. Muito obrigado por aceitar o convite. E até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, e palavras gente. finais da Cristina. Agora a Cristina. Eu que agradeço, gente. Agradeço, foi uma delícia. Bater papo é sempre bom. E a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprende é incrível, né? E como você disse, né, Rafa? Ai, que delícia conversar. Dava para ficar a tarde toda, né? Mas eu agradeço muito pela oportunidade, fico muito feliz e espero que o pessoal que nos ouça perceba aí que a gente está falando de coração. Sim. Beijo grande para todos vocês. Beijo, gente.